Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene de posse do professor Jorge Fonte de Rezende Filho como membro titular da Academia Nacional de Medicina, cadeira número 67. À minha direita está aqui o secretário-geral, José Galvão, e o primeiro secretário, o acadêmico Ricardo Cruz. Vou solicitar ao secretário que faça a composição da mesa. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, meus queridos convidados, familiares do professor Jorge de Rezende Filho. Gostaria de chamar para compor a mesa o nosso ex-presidente, acadêmico Pietro Novelino. Nosso vice-presidente, Antônio Egídio Nardi. Presidente do Jornal do Brasil, benemérito Pedro Grossi. Presidente da Academia Brasileira de Filosofia, João Ricardo Moderno. Presidente do Fórum de Reitores do Rio de Janeiro, Cândido Mendes, reitor da Cândido Mendes. Onde é que ele está? Não sei onde é que ele está. Márcia Rosa de Araújo, representando o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Professor Mauro Pena, presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Professor Hilton Koch, representando a PUC Rio, decano do Centro de Ciências Biológicas da Saúde. Presidente da Academia Nacional de Engenharia, Dr. Francis Bogossian. É isso. Chegar mais alguém? Engasguei no Jorge de Rezende. Não foi só no homenagem, foi só no empossado, não tem problema nenhum. Logo no Jorge. Vou solicitar agora e designar a comissão de honra para trazer o novel acadêmico ao recinto, acadêmico Luiz Felipe Matoso, acadêmico Celso Portela, acadêmico Eduardo Lopes Pontes, acadêmico Paulo Niemeyer, acadêmico Zé Carlos do Vale e acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro.
Solicito a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido o professor Jorge Fonte de Rezende Filho para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com os meus pares. Ouvi seu juramento como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia. Tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar
acadêmico. Seja bem-vindo, acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho. Eu convido o acadêmico Carlos Giesta para entregar o diploma ao novel acadêmico. Convido o acadêmico Carlos Montenegro para saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Jorge Alberto Costa e Silva. Excelentíssimo senhor ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Pietro Novellino. Prezados membros da diretoria da Academia Nacional de Medicina, senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, família Rezende e, em especial, o ilustre recipiendário da noite, professor Jorge de Rezende Filho. Minhas senhoras e meus senhores, não fora a alegria com que recebemos cada novo companheiro, e eu vos diria que esta é a vossa festa. Hoje tudo aqui é vosso ou para vós, pois assim nos habituamos a acolher os que transpõem os umbrais desse templo de Cós e que chegam para o nosso convívio de cada dia. Em verdade, sei que é a vossa grande festa espiritual, aquela que cada um de nós imaginou algum dia. Certamente tereis acalentado aquele sonho que me faz lembrar esta página de René Dumic. Inicialmente é uma vaga ideia encontrada pelo meio do caminho da vida. Menos uma ideia do que um desejo, sonho ainda remoto. O futuro imortal distingue-se, porém, na sua carreira, na qual tem posição de relevo. Seu nome começou a circular sobre os lábios dos homens, e de vários lados lhe chegaram solicitações. Os de seu círculo admiram-se de que ainda não haja pensado na academia. Sugerem-lhe que deveria apresentar-se e, fortalecendo-lhe o ânimo, graças à fácil difamação, insinuam que faria melhor figura do que muitos outros. Sem dúvida, ele não cede logo a essas vozes tentadoras.
mas são vozes de sereias, muito agradáveis para quem se recuse por muito tempo a escutá-las. A ideia toma corpo, deixa de parecer-lhe presunçosa, habitua-se a ela, ei-lo virtualmente no prédio. Bem verdade, vossa gênese repousa na nobre heráldica hipocrática iniciada por seu pai, Jorge de Rezende, a quem essa academia lembra com carinho. Era natural que em vossa infância, época em que as tendências de cada qual nos levam, sem modéstia nem jactância, aos postos mais humildes, como as situações mais culminantes, deixasse entrever, mesmo incutir, a sadia ambição de pertencer a esse honrado e mais que sesquicentenário sodalício médico brasileiro. Agora, depois de dizer-vos da alegria com que vos recebemos, cabe-me falar de vós. Por sinal não fosse a necessidade de atender velha praxe, não precisaria fazê-lo. Tantos e tão notáveis são os títulos e as excepcionais qualidades que vos adornam a invulgar personalidades. Sendo essa academia vosso destino, desejo herdado e, por certo, cultivado, era preciso desde imberbe prepará-lo para essa hercúlea investida. Do que não se deve prescindir para ser acadêmico é ser letrado. Para tal, regozijo proclamar que vossa educação foi primorosa. Abençoado pelos jesuítas, conheceu as letras no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, não vos afastando de sua música espiritual ao adentrar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, outrora do Brasil, dos idos áureos da Praia Vermelha. Praia Vermelha. Essa instituição nasceu Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, incrustada no Morro do Castelo, abrigada no local do primevo Colégio dos Jesuítas, nas dependências do Hospital Real Militar e Ultramar. Lá inaugurou o ensino médico no Rio de Janeiro o cirurgião Joaquim da Rocha Mazarém, lente da cadeira de anatomia e também responsável por lecionar o curso de ligaduras, operações de cirurgia e partos. Foi Mazarém, assim, o patriarca da obstetrícia no Brasil, cujo nome merece ser incensado nessa noite gloriosa em que vós, herdeiro dessa arte, ascende a casa de Soares de Meireles. Vossa trajetória na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi exemplar. Desde cedo deixou entremostrar vosso pendor pela obstetrícia. Veio logo aninhar-vos sob minha tutela, talvez pela proximidade de ideias, já que quase meia centúria o separava do nosso Rezende pai. Palmilhamos juntos as galas pela introdução da medicina fetal no Brasil e compartimos alguns pelourinhos pela ousadia de modificar o paradigma da obstetrícia. Já Hipócrates logo alcançou o magistério superior, exercendo-o como um sacerdócio há mais de 5 lustros. Vossas pregações no púlpito sagrado da sala de aula eram cálidas orações, em que vicejavam respeito à última flor do laço e à boa doutrina obstétrica. Esta excelência do vosso mérito é tão evidente que onde vos achais, reunião de confrades, congregação de doutos, congresso de sábios, sois a voz dos vossos pares para a tradução do sentimento ou das ideias comuns. Se as ocasiões são de responsabilidade, se falais a forasteiros ou a poderosos, colegas por convencer ou alunos a doutrinar, nunca vos esqueceis, entretanto, as flores do espírito erudito e as graças da toada literária, citação própria e anedota adequada
que esmaltam como gemas raras os vossos conceitos no encanto de boa e bela concordância. Sempre bem posto, de gravata como o pai lhe exigia, de avental sempre alvo e impecável, Jorge de Rezende Filho está fazendo sua escola obstétrica na maternidade escola de Laranjeiras. Nesta mesma maternidade centenária, a primeira criada no país, floresceu Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães, patrono da iluminada cadeira 67, vós sois agora detentor ad perpetuum rei memoriam. Magalhães foi o maior obstetra entre nós, príncipe da obstetrícia brasileira, no dizer de Rezende Pai. Quem quiser falar no caminho trilhado pela tocologia brasileira, há de repetir a cada passo e a mal de seu grado o nome de Magalhães. A despeito da verrina dos medíocres, Magalhães transmutou a operação cesariana, cirurgia bissexta e mortal, em uma estratégia obstétrica humanista que garantia ventura ao produto desafortunado ante a força das manobras impuras. Essa mesma cirurgia foi embelezada por Rezende Pai, que lhe instituiu a incisão estética arciforme transversa, a incisão de Pfanistil, que deu singeleza à tomotocia milenar. A vós, Rezende Filho, coube desvendar os mistérios do feto no claustro materno, antevendo-se-lhe o infortúnio, lobrigando a imponderável tragédia e antecipando o vagido outrora impossível. Mas, e para além, como lobrigar de vosso espírito apostolar que fez rejuvenescer o maior legado do seu pai, a principal obra iluminista da nossa arte, o Tratado Obstetrícia. Essa notável obra enciclopédica, escrita para doutos, é admirada por todos, incensada até pelos apedeutas, porque ainda não penetrem na substância, forram-se na essência literária que lhes dais por companhia. Se não fosse do vosso natural o recato, poderíeis, como aquele latino, vos gabar, tinhas na aspereza dos assuntos técnicos, onde tudo são maranhas da dificuldade, posto aquele jeito de estilo que simplifica e esclarece, porque da clareza é ornato a brevidade, o scribem de ordinem, que era tanto da ufania de Marco Túlio. Esse talvez seja vosso maior legado, transmitir aos milenares da geração Y, em uma linguagem acessível, mais ainda escorreita e asseada, o cuidado integral à saúde da mulher e do concepto, em uma perfeita conexão e sintonia com a saúde e integridade do binômio materno-fetal. Amadurecido pelas pelejas da vida, forjado nas dificuldades hipocráticas, credenciado pela cátedra da cadeira de partos, moléstia das mulheres pejadas e paridas e dos meninos recém-nascidos da gloriosa Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, eis que era chegado o tempo de vossa aspiração maior. A chegada a esse silogeu de Ofiucus. Éreis e devíeis ser de fato um dos nossos. Não vos importe, pois, não há como fugir à contradição humana que alguém, alguma discrepância no juízo, finja olvidar o vosso magistério e só recorde que sois um Asclepíades. É antiga a restrição e será eterna. Ela é natural, se não justa. É da privação do merecimento contra aqueles a quem ele sobeja. Embora natural, vossa chegada entre nós foi uma cruzada.
Na academia só ingressa aqueles que são bem-vindos e que logrem êxito após escrutínio minucioso e sufrágio universal. Ah, o voto! Ah, o voto! Eis a fonte dos nossos sofrimentos. A contagem, escreveu Dumic, é a grande máquina de fazer decepções. Ela será o ponto de partida de todas as recriminações. Não lembrou Mauroy, nas suas memórias, haver candidato que, tendo a certeza de 27 votos, apenas alcançou 3. Na realidade, não há candidato derrotado, e frequentemente até os eleitos que se não considere traído. Nem há como impedir que medrem todas as lendas e fantasias a propósito da insegurança ou fluidez das promessas eleitorais dos acadêmicos. Que fazer se toma a simples cortesia por inabalável compromisso? Daí os equívocos, os mal-entendidos, as incompreensões que não custam em transformar-se em áspera objurgatória. E devemos confessá-lo que nos tem feito mal, pois não raro atemoriza alguns daqueles que desejaríamos entre os nossos. Assusta-os o mistério ou a proclamada dubiedade dos votos acadêmicos. Infelizmente, poucos aceitam a hipótese do insucesso. Quantos que estimaríamos aqui sentados não evitam a nossa porta e passam ao largo, esmagados pelo espectro de possível mau êxito. Aqui me lembro de Otávio Rodrigues Lima, meu primeiro mestre, que nunca procurou esta casa. Na verdade, foi apenas agraciado como membro honorário. Catedrático de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil e diretor da Maternidade Escola de Laranjeiras, sucessor que foi de Magalhães, era homem da sociedade, no dizer de Rezende Pai. Poliglota, o último dos parteiros das princesas de Petrópolis. Por isso, e antes de tudo, louvo o professor Rezende, sua coragem para enfrentar o crivo dos mais notáveis médicos brasileiros. Sois vencedor, hoje receberás o seu prêmio. Ao transpor os lindes da imortalidade, sois acolhido como um dos nossos. Espero que não vos assusteis. Contudo, para não incidirdes no erro tão frequente de imaginar que conheceis a nossa academia, desejo advertir-vos que ela é misteriosa. Aprendei os rituais, sentis as normas, vivei os hábitos, valorizai os protocolos, imbuídos das formalidades, mantiveis a etiqueta, conservai o cerimonial. Nunca vos esqueça, a academia outorga-lhe origem, linhagem e tessitura e savoir-faire. Portai-vos sempre à altura dela e de seus pares. Em tempo, faço-vos 2 recomendações, que considero as evocações derradeiras dessa oração protocolar. A primeira delas diz respeito a vosso compromisso com a nossa e agora também vossa Academia Nacional de Medicina. Faça dela vossa casa, participe de suas reuniões, não vos acomodem em apenas compor a euritmia do pensamento. Transgrida-o pelo bem da ciência, da medicina, da nossa obstetrícia e da vida das mulheres dessa nação e de nossos futuros brasileirinhos. E o derradeiro pedido é que modele os discípulos para fazer vosso sucessor. Assim como o Rezende Pai me cunhou, eu procurei guiar-vos pelos impérvios caminhos que vos trouxeram até essa noite. Oxalá possa dedicar a um dos vossos assistentes, talvez o jovem brilhante Dr. Antônio Braga, que tanto nos tem ajudado em tudo
que foi um prestimoso aliado em vossa venturosa e vitoriosa campanha, para que ele possa um dia ser recebido por vós dentre os grandes nesse mesmo salão de glórias e memoriais. Minhas senhoras e meus senhores, amigos acadêmicos, obrigado por permitir-me viver essa noite de plena alegria. Vida longa a Jorge de Rezende Filho, que desfrute as merecidas honras dessa academia, que faça por merecer a confiança daqueles que te abraçam hoje, que seja um guardião da medicina, um bastião da boa obstetrícia, que nossa escola obstétrica seja imortal, nela repousará nossa memória, ela sim refletirá nossa história. Por ela, de fato, e ao lado dessa academia doravante, é que seremos, por direito, imortais. Quanto a mim, lembro-me das palavras de Paulo de Tarso, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Muito obrigado. Convido agora o acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho para que pronuncie seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa e Silva, na pessoa de Vossa Excelência, homenageio e reverencio os demais componentes da mesa diretora de nossos trabalhos. Senhores acadêmicos, meus caros familiares e amigos, que vos hei de dizer que já não vos tenha sido dito em ocasiões como esta. Ao fitar-vos, eu me envaideço de vossa escolha, que me alcança na madurez dos anos, onde não mais se desculpam as verdes ligeirices da expressão camiliana. Chamando-me ao vosso convívio, dos mais altos dignatários da medicina brasileira, fazeis viver momento singular a minha obscuridade, sem remanso de espírito nem longos vagares, desalterada sempre pelas vigílias e o esforço extremo da afanosa vida clínica. Encontro em Isaías, o profeta, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E isso me anima a dizer-vos, sem mais salvas nem rodeios, que não escolhestes um homem simples, mas alguém ainda abrasado da fé, da ambição de saber e de aperfeiçoar-se, alguém cuja formação filosófica o impede de afirmar como quem sabe, antes propondo como quem duvida. As palavras que acabo de ouvir, recheadas de afeto, exprimiram o que eu gostaria de ser. Tocaram-me o coração, mas não toldaram o meu entendimento. Receber tão elevada consagração é recompensa que transborda toda a minha alegria. Também a medicina tem palmilhado caminhos impérvios. No século XIX, foi quase um instrumento de combate, e a doença o inimigo. Orienta-se hoje para uma concepção sintética do comportamento humano, alternativa que lhe restava na complexidade em que a lançou a alude nas conquistas recentes, implicando a proposição constante de novos problemas. Bem sabemos o quanto nos custou o aprendizado médico, incompleto, imperfeito, inadequado, insuficiente e anacrônico. A urgência extremada em emancipar as nossas faculdades de seus obsoletos currículos,
modernizando-os e adaptando-os às novas aquisições de uma profissão que começou de percorrer agora o seu caminho com botas de 7 léguas. Impõe-se dar ao estudante, ao cabo das cadeiras básicas e antes de mais nada, noções fundamentais de psicologia médica e de medicina psicossomática, amainando as resistências dos velhos professores que tiveram formação em moldes talvez clássicos, porém hoje inaceitáveis. Forneçamos aos nossos discípulos conhecimentos essenciais de psicologia para que eles possam surpreender a gênese das perturbações mórbidas e sistêmicas, preparando-os para o conhecimento do ser humano no que ele tem de mais recatado, íntimo ou pessoal, os seus conflitos emocionais, tantas vezes transfigurados em sintomas somáticos. Em relação à pesquisa, será sempre um malogro e um equívoco imaginar-se alguém capaz de conhecer integralmente o ser humano. O pesquisador pretensioso não poderá ultrapassar a zona em que vai inexoravelmente aparecer apenas como um homem diante de outro e companheiro do seu destino. Não é possível encobrir a reação que começa de encorpar-se contra uma certa medicina que pretenderam impor-nos ultimamente, fragmentária, de estatísticas e percentagens, puramente casuística. A observação e a experiência são insubstituíveis, e pela mão delas a medicina fugiu da magia escolástica, integrando-se na psicologia, o que a faz tão diversa das ciências exatas. A evolução das ideias e a variabilidade dos conceitos em medicina, transmudando-se, corrigindo-se, não raro voltando sobre os seus próprios passos, levaria ao ceticismo, se a nobreza e a benemerência do gesto de curar não impusessem respeito e o doente não reclamasse do médico, através dos tempos, sempre as mesmas qualidades, sempre as mesmas virtudes. Nenhuma ciência como a nossa, mais penosa de aprender, nenhuma arte mais fugidia em se deixar incorporar. A prática da medicina não se poderá equiparar à do artesão que cumpre o seu ofício ou a do virtuoso dedilhando o seu instrumento, sem mais cuidado que terminar. Não seremos assim daqueles médicos que não sabem senão fazer receitas, como fariam fardos de mercadorias. Hipócrates, conhecendo as limitações do seu tempo e sabendo estar na prudência e na razão o poder de restringir as consequências do erro, ensinou sempre que o médico é o servidor e o intérprete da natureza. Andado o tempo, continuamos a estudar a influência da natureza sobre a evolução das doenças e, como clínicos à cabeceira dos enfermos, interrogando sinais e sintomas, observando-os e raciocinando. Que fazemos senão interpretar a natureza? 25 séculos depois de Hipócrates, as regras deontológicas por eles ditadas à profissão médica ainda se afiguram impecáveis, e o juramento que nos impôs continua a prevalecer em todos os teus termos imperativos, fazendo a grandeza e a nobreza do nosso ofício. Em medicina, o tecnicismo escraviza e os aperfeiçoamentos técnicos são libertadores apenas em sua essência. Subordinar o raciocínio clínico aos subsídios dos recursos auxiliares do diagnóstico é uma servidão, cada dia mais trivial, ai de nós. Tempo já é, senhores acadêmicos, de abandonar a estirada parlenda em que me empenhei para homenagear os ocupantes anteriores dessa cadeira número 67. Ocupá-la é, por sem dúvida, grande desafio. Tantos foram os notáveis que me precederam, a começar por seu patrono, Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães. Não me furto ao aludir à figura apostolar de Fernando Magalhães, nascido em 1878 e falecido em 1944, tomar posse das palavras de Rezende Pai, seu grande admirador. Fernando Magalhães, o chefe de escola, o polígrafo, letras médicas e profanas, ciência, arte, literatura, direito, história, filosofia, naquela vernaculidade sem jaça, prosa tersa e vibrante, exata e sóbria, de indiscutível sabor clássico, que lhe valeu as palmas acadêmicas. Patriota, o Brasil era-lhe a terra querida, formosa, virente, cheia de maravilhas, cuja opulência ele apregoava.
puericultor, obstetra e renovador, mas talvez, antes e acima de tudo, o orador nato, dominando as massas com a figura apolínea, varonil e a voz bem modulada. Criador da Escola Obstétrica Brasileira, que começou a modelar em 1911 como professor extraordinário da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, dessa época em diante, quem quiser falar no caminho trilhado pela tocologia, há de repetir a cada passo e a mal de seu grado o nome de Magalhães. O tratamento da infecção puerperal, a operação cesariana, que passou de evento bissexto e mortífero à segurança e trivialidade atuais, a proteção da vida embrionária, outrora preceito acadêmico, hoje contingência imperativa, o paulatino e profundo desvendamento do mecanismo do parto, o problema da distocia pélvica e a conduta nas hemorragias obstétricas. Eis os temas preferentes que a vivência de Magalhães fez palpitar, inspirou ou deu categoria e podem ser esmados na sua frondosa bibliografia. Demais disso, nunca lhe faltou, nas pregações, o sentido humanístico, universal, ecumênico, centelha que o animava a descancelar atrevidamente as portas da rotina. Uma clara inteligência, o extraordinário poder verbal nato e cultivado, e o destemor com que aceitava ou procurava polêmicas, ajudaram-no a pelejar de lança no riste contra a ignorância e a estupidez de intuitos impenetráveis. A obstetrícia no Brasil será dividida por qualquer historiador em 2 períodos, antes e depois de Magalhães. O primeiro ocupante da cadeira 67 foi Domingos de Góes e Vasconcelos, eleito e empossado em 1886 sob a presidência de Agostinho José de Souza Lima. Exerceu o cargo de assistente de clínica cirúrgica em 1883, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ainda na instituição, atuou como professor substituto da 6ª seção, professor de anatomia médica cirúrgica com operações e aparelhos e lente de operações e aparelhos em 1898. Desempenhou a função de cirurgião da Santa Casa da Misericórdia e regeu interinamente a cadeira de clínica cirúrgica. Faleceu em 1921, sendo sucedido nessa cadeira por Otávio de Oliveira Pinto, que aqui ingressou sob a presidência de Miguel Couto. Foi um cirurgião e obstetra de renome, tendo pertencido a diversas sociedades e associações nacionais e internacionais. Faleceu aos 55 anos, em fevereiro de 40, no Rio de Janeiro. Sucede-o Cláudio Amorim Goulart de Andrade, empossado no mesmo ano de 40, sob a presidência de Aloísio de Castro. A conclusão do relatório exarado por Fernando de Magalhães sobre a candidatura de Goulart de Andrade, datado de maio daquele ano, nos dá uma ideia da magnitude da sua projeção profissional. Entre aspas, cumpre o Dr. Cláudio Goulart de Andrade as exigências regulamentares para o julgamento de sua candidatura e apresenta-se na parte cultural com as melhores credenciais. Merece o candidato que pretende e a academia adquire um elemento de primeira categoria. Valencita, da mesma forma, as palavras do acadêmico Bernardo Couto. Descendente de conhecida família nordestina, o meu fraterno Cláudio aportou ao Rio, menino ainda, vindo de Alagoas, trazido pelo pai, prestigioso senador da República. Na metrópole, logo destacou-se pelo desejo obsessivo de cedo atingir as culminâncias da clínica ginecológica. Nada lhe faltava para conseguir um intento inteligente, como os melhores, culto como os que mais têm sido na especialidade, perseverante como os filhos das plagas de onde provém. Submeteu-se a concursos vários, atingindo ainda jovem todas as honras almejadas. Foi assistente, livre-docente, catedrático, chefe de serviço clínico, detentor de uma das maiores e mais selecionadas clientelas do Rio de Janeiro. Membro titular dessa casa com menos de 40 anos de idade, cavalheiro dos mais perfeitos, finos nas atitudes, elegante no trajar, é privilégio tê-lo em nosso convívio, que esperamos Deus prolongue por muitos anos. Em 72, Goulart de Andrade ascende a emérito. Em 81, vem a falecer.
Senhores acadêmicos, quis o destino que o meu ingresso nessa douta confraria fosse para suceder um dos seus mais fidalgos e queridos personagens, o médico brasileiro mais conhecido no mundo, Ivo Elcio Jardim de Campos Pitangui. Ivo Pitangui nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 5 de julho de 23. Começou o curso de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde permaneceu até o 4º ano, transferindo-se então para a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, atual UFRJ, onde formou-se em 46. Iniciou sua formação cirúrgica no Hospital do Pronto-Socorro, atual Souza Guiar, onde contou com a tutoria de professores ilustres, como Jorge de Moraes Grey, Josias de Freitas e Hugo Pinheiro Guimarães, todos membros dessa academia. No final dos anos 40, a cirurgia plástica ainda não era reconhecida como uma especialidade médica. Com uma bolsa de estudos, Pitangui partiu para os Estados Unidos, onde atuou como cirurgião residente no Hospital Bethesda, em Montgomery, Ohio. Na mesma época, frequentou a Clínica Mayo, em Minnesota, e o serviço de cirurgia plástica do Dr. John Converse, em Nova York. De volta ao Brasil, em 49, criou o Serviço de Cirurgia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o primeiro de cirurgia de mão da América do Sul, onde orientou médicos e auxiliares e atendeu até o fim da vida os pacientes carentes e vítimas de deformidades. Atuou no Serviço de Queimaduras e de Cirurgia Reparadora do Hospital Souza Guiar entre 52 e 55, tendo também organizado o Serviço de Queimados do Hospital Antônio Pedro em Niterói. Em 1960, criou o curso de pós-graduação em cirurgia plástica da PUC do Rio de Janeiro, integrado à enfermaria da Santa Casa. O curso já formou mais de 500 cirurgiões originários de mais de 40 países. Em 63, fundou a Clínica Ivo Pitangui, na Rua Dona Mariana, em Botafogo, que se tornou um centro de excelência em cirurgia plástica, estética e reconstrutora. Membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras, Pitangui, além de ter sido o mais renomado cirurgião plástico do Brasil e do mundo, era professor e escritor. Sua obra derradeira, Viver Vale a Pena, uma autobiografia, foi lançada em 2014. No decorrer da carreira, publicou inúmeros livros, a maioria sobre cirurgia plástica e estética da beleza. Foi autor de mais de 800 trabalhos publicados em revistas científicas mundo afora. Pitangui foi agraciado pelo Papa João Paulo II com o Prêmio Cultura pela Paz. A Unesco, através do Instituto Internacional de Promoção e Prestígio, lhe concedeu o prêmio pela divulgação internacional da pesquisa médica. Foi membro das mais respeitadas entidades acadêmicas e culturais. Tinha o título de doutor honoris causa por mais de 15 universidades, entre elas a Universidade de Tel Aviv, Universidade Autônoma de Guadalajara, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Possuía as principais honrarias e condecorações nacionais e internacionais, como, por exemplo, presidente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Medalha do Mérito Tamandaré, grão-mestre da Ordem de Rio Branco, Medalha do Pacificador no Ministério da Guerra, Chancelier des Universités de Paris, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, título de Grande Ufficiale do governo italiano e Ordem Dinástica da Casa Savoia. O acadêmico Pitangui permaneceu em atividade até o final da vida. No dia 16 de julho de 2016, esteve pela última vez nessa casa e no dia 5 de agosto participou da condução da tocha olímpica no bairro de Botafogo, vindo a falecer no dia seguinte em sua residência. Para ingressar na Academia Nacional de Medicina em 73, apresentou memória sobre mamoplastia, relatando a sua notável experiência de 1.273 casos pessoalmente operados e apoiado nela, digressionando largamente pelo tema escolhido e onde pontificara. Trabalho de fôlego, espelho da larga vivência do tema, exposto com segurança, a monografia do Dr. Pitangui, combinada a seu excepcional currículo, vem credenciá-lo a ingressar honrosamente na Academia Nacional de Medicina como seu membro titular. Foi essa a conclusão do parecer, exarado pelos acadêmicos Paulo Buquerque, João Cardoso de Castro e Jorge Rezende, relator.
Repito alguns trechos da homenagem póstuma da acadêmica Thalita Franto sobre o mestre Pitangui. Abre aspas. Estamos aqui hoje para homenagear um monumento, um grande mestre, o médico brasileiro mais conhecido no mundo. 90 anos de história, centenas de alunos, milhares de pacientes, milhões de amigos. Algumas pessoas já nascem eternas. Seu espaço vital é maior do que o dos outros, porque se estende em várias dimensões espaciais e temporais, influenciando seu ambiente e a vida dos que estabelecem contato. Mas essa influência é sempre diversa, porque se faz sobre indivíduos diferentes. O sucesso resulta de vários fatores, entre os quais sobressaem o mérito pessoal, a perseverança e a sorte. Com ele, tudo dava certo. Um ego poderoso, uma autoestima soberana, a capacidade de trabalho extraordinária, a memória privilegiada, a sorte sempre presente, os acasos favoráveis. Tudo isso somado resultava em uma aura que o cercava como um ser poderoso e especial. Mestre Pitangui foi o mago do entretanto, do aqui e agora. Viveu intensamente o grande e o pequeno. Uma conferência magna, uma cirurgia inovadora, o prazer de uma refeição especial, o contato íntimo com os animais de que tanto gostava, as surpresas encontradas nas inúmeras viagens, tudo lhe trazia o mesmo encantamento. Chefe, você invadiu o mundo como um imperador romano, conquistando terras e pessoas. Então, além de eterno, você é ubíquo. Deixa muita saudade, mas é uma saudade alegre, porque não há tristeza quando se recorda quem viveu muito e intensamente, que fez diferença em seu tempo de vida, que deixou um legado original e importante e que está escrito para sempre na história da medicina. Com essas palavras, recheadas de emoção, Thalita sintetizou o quão notável foi e continua sendo Pitangui para tantas gerações de cirurgiões plásticos. Agosto de 2016. Estava eu correndo na praia, como costumo fazer diariamente pela manhã. Toco meu celular. Do outro lado da linha, o acadêmico Carlos Giesta, aventando a oportunidade para eu candidatar-me pela terceira vez a uma vaga na secção de cirurgia. Por conta dos Jogos Olímpicos, a academia entrara em recesso por 2 semanas. Seria então declarada aberta a disputa pela sucessão do mestre Pitangui. Meus primeiros pensamentos: uma vaga tão emblemática será, por certo, muito concorrida e possivelmente um cirurgião plástico renomado se inscreverá. Eis que descubro que o patrono dessa cadeira é Fernandes Magalhães, que, como há pouco referi, é figura apostolar na medicina, na obstetrícia brasileira. Que 2 grandes desafios, suceder Pitangui e na cadeira cujo patrono é Magalhães. Reflito por um par de dias e aceito a peleja, tamanha a vontade de fazer parte dessa constelação. Navigare necesse, vivere non necesse. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não é de Fernando Pessoa. Segundo Plutarco, foi a resposta de Pompeu a marinheiros gregos, temerosos a navegar em mar tempestuoso. Foi o lema da Liga Hanseática. Eis-me ali, então, a navegar por aqueles mares em busca de novos horizontes. Como aludi na minha última carta durante a campanha, desde a tenra infância via nessa constelação de Ofiucos o brilho dos notáveis, mas a luz individual, embora pré-requisito ao pleito audaz de atravessar o peristilo desse sodalício, não o é suficiente para fazê-lo. É preciso o desejo dos que já habitam o Olimpo, este sim, por certo, fruto das eventuais virtudes do postulante. Examinando minha consciência nas candidaturas pretéritas, meu coração se aquietou diante da verificação de minha maior maturidade. Joaquim Nabuco, certa feita, escreveu ao aspirante a uma cadeira na casa de Machado
que a investidura acadêmica não deveria ser dada a um ilustre tão jovem que fosse incapaz de reconhecer sua importância, nem a um tão idoso que não fosse capaz de frutificá-la. O pensamento inebriante de estar entre vós, que me turbou os sonhos na juventude, era paixão em brasa candente, tão quente quando fogo em chama, mas acalmado pelo ardor das experiências. Bem confesso que a Cátedra de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ deu-me oportunidade de amadurecer o espírito e as ideias. Senti-me pronto, roguei por vossa confiança e, graças ao bom Deus, fui atendido. Sou conduzido a esse salão pelas mãos de grandes amigos, algumas amizades antigas de gerações, outras construídas e aprofundadas mais recentemente. Cada um teve papel fundamental nessa campanha. Em cada um tento me espelhar pelos tantos bons predicados que possuem. Meu muito obrigado a todos vocês. Pela ordem alfabética, já que seria impossível classificá-los pelo bem-querer, tão queridos que todos são. Celso Portela, você é a personificação da elegância. Elegância na maneira de ser, na maneira de vestir e, mais que tudo, no trato com as pessoas. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, nossa amizade transcende esse plano. Penso em você diariamente ao meio-dia, ao soar do meu alarme, lembrando-me a hora da nossa oração. Eduardo Lopes Pontes, o amigo e irmão mais irracível, indignado com as injustiças, detentor de uma integridade ímpar, como não mais se encontra hoje em dia. Quanta emoção, meu querido. José Carlos do Vale, que com tanto carinho me recebeu na turma do iate, acolhendo a minha candidatura e tornando-se um dos seus principais entusiastas. Luiz Felipe Matoso, querido amigo de longuíssima data, tive a fortuna de herdar de meu pai essa amizade tão sólida, perpetuada já na sua 4ª geração, seus pais, você, suas filhas e netas. Paulo Niemeyer, Paulinho, sem palavras para agradecer a Bebel e a você a fidalguia com que nos receberam naquele jantar em nosso apoio. Não à toa, tenho o enorme privilégio de receber o diploma de membro titular pelas mãos do grande responsável por essa candidatura, Carlos Giesta, a quem publicamente agradeço pelo constante incentivo e os incontáveis bons conselhos. Carlos Antônio Barbosa Montenegro acaba de me saudar com uma oração recheada de predicados, aos quais, por certo, não faço jus. As palavras que você vem de proferir, cálidas e generosas, cuja ressonância ainda não se extinguiu na sala ilustre, estão a dizer que eu não me enganara ao acolher jubiloso a sua escolha para receber-me. Uma fraternal amizade de mais de 35 anos inspirou o benevolente perfil que me acaba de tracejar. Eu me revi comovido, com os olhos de antigamente, a trilhar o áspero caminho percorrido. Amigo de longa data, a quem sucedi na Cátedra Obstétrica da Faculdade de Medicina da UFRJ e que, a partir de meus primeiros passos na carreira universitária, tive sempre a orientar-me. Mestre de predicados singulares como pesquisador, didata e chefe de escola, exerceu influência tão importante na medicina fetal do Brasil que podemos, sem medo de errar, dividi-la em antes e depois de Montenegro. Nosso convívio começou nos idos de 79, eu ainda estudante do Colégio Santo Inácio, e ele já um renomado professor de obstetrícia, dileto assistente de Resende Pai. Ali começava a admiração pelo homem que, para mim, sempre significou inovação. Foi ele o responsável pela introdução de toda a propedêutica ultrassonográfica na nossa especialidade. Lembro-me do seu concurso para titular da UFRJ em 82. Aguardei ansioso, junto à sua família, o resultado da sua eleição para essa casa em 85. Em 90, tornei-me seu sócio na ultrassonografia Botafogo, fundada em 79, então a primeira clínica privada de ultrassonografia em nosso país. E ali juntos seguimos até 2006, quando decidi dedicar-me, na prática privada, apenas ao meu consultório. Homem íntegro, de personalidade forte e avesso à mediocridade, Montenegro
nunca foi figura fácil. Sua capacidade de síntese, expressada na singeleza de seus fluxogramas, reflete a inteligência ímpar, cartesiana, incomparável. A ciência em primeiro lugar, esse sempre foi o seu lema. Obsessivo com a perfeição, não acata as súplicas da editora e segue enviando as correções do nosso livro até que elas não mais possam ser aproveitadas, já com a obra em impressão. Caro Monte, muito me honra ter sido aqui recebido por você. Senhores acadêmicos, estar aqui ao vosso lado faz-me sentir a vívida alegria que uma convivência mais perene irá proporcionar ao meu espírito. Sinto sobre meus ombros o peso da responsabilidade de pertencer a essa casa. Longe das glórias ufanistas da imortalidade, o acadêmico existe para servir a academia. As primorosas considerações do ex-presidente acadêmico Álvaro Cumplido, no que viria a ser a oração acadêmica, fazem-me refletir sobre a minha potencial contribuição nessa tribuna em prol da ciência hipocrática, em especial da arte obstétrica, tão bem delineada por Magalhães. Na especialidade cuja seara, por vezes ingrata palmilho, não são raros os casos em que o médico é acusado pelo infortúnio. Gostaria de trazer à academia minha pregação, já habitual na UFRJ e nas associações médicas a que estou vinculado, defendendo o alto padrão da obstetrícia brasileira, do emblemático caso da cesariana a pedido, às situações de insucesso no exercício da prática médica, em amparo aos médicos que dedicam sua vida para proteger o binômio materno-perinatal. Ao conquistar tão alta honraria, senti-me mais rico. Ao mesmo tempo, invadiu-me a certeza de ter me tornado extremamente vulnerável. Uma certa arrogância que me acompanhava até então esfumou-se. Humildade, talvez insegurança. A aventura de um novel acadêmico é inquieta. Não seria falácia dizer, como Sartre, a vida tem me dado o que eu queria. E, no entanto, ao contrário do filósofo que via, estarrecido, ter as mãos vazias, eu as tenho cheias de lembranças amenas do quanto tenho visto, do quanto tenho feito, tão fortes ecos tem essa vida bem vivida. Valho-me das palavras de Fernando Magalhães, em 25, ao saudar Miguel Cotto como presidente honorário da Associação Brasileira de Educação. Serva Cellum, guardemos o céu das nossas fantasias, o céu das nossas recordações, o céu das nossas crenças que, pontilhado de estrelas, turbado de nuvens ou inundado de sol, é sempre o mesmo céu, cobrindo todas as raças e todos os credos com o mesmo mistério e as mesmas esperanças. Um grande clássico da nossa língua, Frei Luís de Souza, dizia não estar a verdade nas palavras maravilhosas, mas na união maravilhosa das palavras simples. Aceitai assim, na singeleza do meu agradecimento, e outro intuito jamais me animou ao recitar o discurso que vindes de ouvir, a profunda emoção que não disfarço de haver merecido a vossa benevolência. Ao aproximar-me do término dessa oração, gostaria de externar todo o meu amor e gratidão à Vera, companheira há 36 anos, uma vida inteira. Homenageio também Maria Eduarda e Maria Luísa, filhas tão lindas e adoradas. E, por fim, dedico esse momento ao meu pai, meu maior amigo e inspirador. Mais que muito obrigado. Meu caro amigo, ex-presidente Pietro Novelino, demais componentes dessa mesa, caros
acadêmicas e acadêmicos, família do saudoso Ivo Pitangui, aqui presente a família, família de Jorge Fonte Rezende Filho, minhas senhoras, meus senhores. Acadêmico Jorge Rezende Filho, há muito esta casa vos espera, e eis que hoje estamos o recebendo aqui. Mérito vos sobram, muitos dos quais já expressados no belo discurso do acadêmico Carlos Antônio Montenegro. Apesar do já dito, muito se poderia ainda falar sobre a sua pessoa. Mas está no protocolo que o discurso de encerramento dessa cerimônia, o presidente deve fazê-lo. Pretendo nem ser longo para não vos entediar e nem reduzir o tempo para festejar o acadêmico e família Jorge Rezende, e nem breve para não omitir mensagens importantes desta secular instituição científico-cultural em noite de tamanha importância. Victor Hugo já dizia: tel votre mot, tel votre désir. Tal sua palavra, tal o seu desejo. Tel votre désir, tel votre intention. Tal vosso desejo, tal vossa intenção. Tel votre intention, tel votre volonté. Tal vossa intenção, tal vossa vontade. Tel volonté, tel votre action. Tal vossa vontade, tal vossa ação. Tel votre action, tel votre destin. Tal vossas ações, tal vosso destino. Assim, em vossas palavras, podemos entender o vosso destino. Quis que vossa chegada aqui, nesta Academia Nacional de Medicina, nesta noite, por feliz coincidência, fosse também minha primeira cerimônia de posse na presidência dessa casa. Lembro do saudoso acadêmico e ex-presidente dessa casa, Rinaldo Vítor de la Maria, que em seu discurso de posse, como membro titular nesta casa, porque antes foi membro honorário, na noite de 25 de novembro de 1982, inicia o seu discurso da seguinte maneira: o Doge de Veneza, no ano de 1685, veio pagar, como era hábito, o tributo ao rei da França, Luís XIV. O cortesão que o acompanhava, exibindo para ele o esplendor dos salões, o deteve de súbito, perguntando-lhe o que achava de mais impressionante entre todas aquelas maravilhas. Se o piso de mármore florido, os espelhos, os enormes lustres de cristal ou os quadros dos grandes mestres. O Doge parou, olhou em torno e, de modo hesitante, respondeu: o que acho mais impressionante é eu estar aqui. Assim como eu me sinto hoje, creio que também Vossa Excelência se sente. Também ouso imaginar que aqui chegaste com Gáudio e Letícia, como diria Cícero. Gáudio é o prazer que a alma experimenta quando considera a posse de um bem presente, daquilo que sonha. Letícia, um prazer entusiasta, um estado em que o prazer domina em nós, em meio a outras sensações, às vezes contraditórias. Professor Jorge Rezende Filho representa exemplo perfeito, como pudermos escutar, do verdadeiro vínculo de responsabilidade entre reflexão e ação, entre praxis e logos. Para ele, a experiência existencial da presença no mundo ilumina as suas ações. A fonte de seu pensamento é sua vida, sua existência é a manifestação concreta de suas convicções. Sua atividade profissional ecoa exatamente numa época em que, paulatina e inexoravelmente,
se deixe invadir pelo esquecimento sistemático daquilo que é mais característico do ser humano, a sua humanidade. Alia com rara felicidade de postura e virtudes do homem atual, não simplesmente atuando, ensinando receitas tradicionalmente conhecidas ou imperativos inadiáveis, mas, antes de tudo, dirigindo aos homens um apelo que vivam sua humanidade mais profundamente, movidos pela nostalgia do humano na redescoberta e experimentação de suas potencialidades criativas. É notável o profundo sentido de diálogo que estabeleceu entre a sua vida e suas ações, ambas havendo firmado pacto de mútuo e íntimo compromisso, são autodeterminantes. Sua biografia pessoal, médica, pedagógica, intelectual, é da mais fecunda, tornando um orgulho para a medicina brasileira. Ouso comparar a Academia Nacional de Medicina com os templos gregos, porque cabe ao presidente dizer o que esta casa espera de Vossa Excelência. Nas montanhas de Delfos, ergue-se um santuário que durante muitos séculos desempenhou um papel importante na Grécia Antiga. Os gregos sabiam escolher locais aprazíveis para construir seus templos, mas Delfos é excepcionalmente magnífico. Num longo vale, estendendo-se entre as montanhas e o azul esverdeado do Golfo de Corinto. O ambiente inspira reverência e faz sentir a grandeza própria de um lugar sagrado. Em Delfos, os gregos iam buscar ajuda para as suas preocupações. Neste templo, desde a caótica idade arcaica até a era clássica, Apolo ensinava seu povo a pensar. O aconselhava através de suas sacerdotisas. O grego, sensível, preocupado consigo mesmo, com sua família e com o futuro, encontrava orientação em Delfos, pois Apolo sabia tudo sobre o modo complexo com que os deuses jogavam com a humanidade. Sem Delfos, a sociedade grega dificilmente teria suportado as tensões a que estava sujeito na era arcaica. A sensação avassaladora da ignorância humana e da insegurança, o peso acumulado seria insustentável sem esse conselheiro divino e onisciente, e sem a garantia de que por trás do caos aparente havia conhecimento e finalidade. Assim esta casa e seus acadêmicos e acadêmicas aqui estão para mostrar que por trás do aparente caos do mundo que nos cerca há conhecimento e finalidade. Apolo era o deus da forma, da razão, da lógica, e isso tem a ver com esta noite e esta academia. Apolo era também o deus da arte, pois a forma é uma característica essencial da beleza. A riqueza do significado do mito é melhor entendida quando lembramos que Apolo é o deus da luz, não apenas da luz do sol, mas a luz da mente, da inspiração. Não esquecendo que eu sou psiquiatra. E muitas vezes chamado de Hélio, que em grego quer dizer sol, e de Febo, deus da luminosidade e do fulgor. Finalmente, o mais importante, Apolo é o deus da cura e do bem-estar, e seu filho Asclépio, deus da medicina. Todos esses atributos de Apolo, criados pelo inconsciente coletivo na mitologia dos séculos das trevas pré-homéricas, são entremeados por um sentido fantástico e figurativo. Tão coerente e significativo o fato de ser este Deus conselheiro, o Deus da inspiração psicológica e espiritual, o Deus que orientava um período intensamente vital na formação do povo. O ateniense, a caminho do templo, naturalmente concentrava-se na figura do Deus da luz e da cura. Assim podemos comparar o caminho e a responsabilidade daqueles que aqui chegam. Nosso compromisso é com o futuro. O caminho para o futuro não se abre nem com um pensamento temeroso de segurança que evita tudo e qualquer risco, nem com a ousadia totalmente irracional
e por isso temerária e sem possibilidade de resposta, mas sim através da ousadia racional, formulada pela filosofia existencial cristã de Peter Woeste, que, por um mínimo de compreensão do sentido, arrisca o máximo de sacrifício. O que nos cabe, porém, não é somente ter a consciência e apontar os erros e as dificuldades. Nossa tarefa é, antes de tudo, prospectiva e de construção, mostrando soluções, corrigindo nossos erros e reconstruindo a partir daí. Assim, é o sentido da história tão bem definido no livro 1 da Política de Aristóteles. Se as lançadeiras tecessem elas próprias a tela, se o arco tivesse espontaneamente sons da cítara, os arquitetos não teriam necessidade de operários, nem os senhores de escravos. Aristóteles compreendeu perfeitamente que a liberdade efetiva do ser humano dependia do desenvolvimento histórico, das forças produtivas, do progresso da ciência e da técnica. 2000 anos depois, no discurso do método, Descartes antevê também que o homem poderia tornar, por meio da nova ciência que acabara de criar e todas as máquinas que essa ciência pudesse construir, senhor e dono da natureza. Não bastaria, porém, para assegurar a libertação da humanidade, que o homem se tornasse senhor e dono da natureza, pois esse domínio poderia ser colocado a serviço não de toda a humanidade, mas de classes e de grupos privilegiados. A libertação exigiria, portanto, que o homem se tornasse senhor e dono da história. E para isto seria necessário um comportamento reto, ético e um compromisso social. Caro acadêmico que hoje chega entre nós, temos a tarefa de ajudar a construir a emergência futura de uma sociedade feita não sobre o homem, mas por e para ele. Estamos no início do conhecimento e, da melhor forma, estamos no início da consciência. Estamos não no momento de um possível desabrochar de sociedades históricas, mas sim no anúncio de uma verdadeira história. Temos a consciência precisa dos perigos iminentes e a certeza de que as forças enumeradas não são nem invencíveis nem imutáveis. Possuímos uma visão clara daquilo que deve ser mudada, já fazendo um plano concreto para realizar essa mudança. Assim como Homero conseguiu transformar a violência da guerra de Troia na poesia que orientou a ética da civilização grega, assim também conseguiremos transformar a violência e o aparente caos em que vivemos numa ética para a construção de um mundo mais justo e mais feliz para todos. Bem-vindo, acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho. Solicito aos presentes que permaneçam em seus lugares. Eu solicito à comissão de honra que conduza o acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho ao salão ao lado para os cumprimentos. Declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a recepção.